Olá pessoal, tudo bom? Como é que vão vocês? Espero que bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo acha que é só estética e não é. Na verdade não é um assunto, é um produto, se chama ácido hialurônico. Já ouviu falar? Se não ouviu falar sobre o ácido hialurônico, vai ouvir muito a partir de agora. Então solta a vinheta que vai começar. E aí, para você que nunca ouviu falar em ácido hialurônico, ou você que já ouviu, mas não sabe muito bem para o que serve, porque a estética divulga muito, mas as feridas também se utilizam muito bem desse composto. Nada mais é do que o açúcar que a gente produz no próprio corpo, é uma molécula de açúcar. E a função dela é preencher os espaços entre as células. Mas aí vem um porém. Quando a gente é novinho, na casa dos 10, dos 20, até dos 30 anos, a gente tem uma produção de ácido hialurônico muito grande. Mas isso aí começa a cair juntamente com aquela síntese do colágeno a partir dos 40 anos. O nosso corpo vai deixando de produzir esse tipo de molécula, de transformar essa molécula de açúcar, e aí a gente vai criando aquelas famosas rugas. Junto com a decomposição do colágeno, vem as rugas e a produção do ácido hialurônico também decai. Então a gente precisa de alguma forma repor. Por que a gente fala nisso, nessa parte, e todo mundo leva logo para a estética? Porque como ele preenche esse espaço entre as células, ele faz essa função de deixar a pele mais lisinha, de deixar a pele mais hidratada, de ficar tudo lá no cantinho, no lugar que principalmente toda mulher gosta. E nas feridas, como é que ele vai agir? Também preenchendo esses espaços. Então a indústria farmacêutica, ela manipula muito bem esses compostos e coloca a concentração de ácido hialurônico numa forma ideal que possa também servir para atingir a derme, na pele aberta, no caso na cicatrização de feridas crônicas ou na cicatrização por segunda intenção. Então a função dele é justamente preencher esses espaços das células na fase da angiogênese. Recapitulando um pouco as fases da cicatrização. Primeiro a gente tem a fase inflamatória, proliferativa, de maturação, e nessa fase proliferativa ou de maturação das células vão se formando células novas. Essas células novas têm que estar muito bem preenchidas e muito bem alinhadinhas para que essa cicatriz se faça da melhor forma possível, para que essa falta de tecido cicatricial ele se funda e faça uma cicatriz melhor, um preenchimento, já que a cicatrização é por segunda intenção. O que é que ele vai fazer? Vai se utilizar desse espaço das células se formando para formar uma cicatriz muito melhor. Então, ele age muito bem no tecido de granulação, que é a fase já de células novas, células de angiogênese. Vocês podem perguntar, é para utilizar o ácido hialurônico logo no começo que a ferida foi aberta? E aí eu vou responder, depende do jeito que a ferida estiver. Porque se essa ferida tiver com esfacelo, se essa ferida tiver com necrose, ela não está na fase de proliferação, ela não está na fase de criar novas células. Ela tem que ser retirada, aquelas células, os tecidos que são inviáveis, como os esfacelos e a necrose, para depois vir a fase de granulação. Então, para você utilizar o creme de ácido hialurônico, só vai ser viável quando essa ferida já estiver limpinha. Quando eu falo limpinha, é livre de tecido inviável, quando ela já estiver já na fase de granulação, na fase vermelhinha. E aí, o que é que ela vai fazer? Normalmente, aquele tecido bem tímido que vem chegando, tecido róseo, um tecido de granulação, ela vai proliferar muito mais quando você utiliza o ácido hialurônico. Ele vem na composição em creme, como a gente usa aqui na clínica, mas você pode também achar outras composições. Na estética, você acha até injetável, para preencher realmente esses espaços que as rugas deixam. Mas na manipulação em feridas, a gente usa na disposição em creme e a 0,2%. Esse tipo de concentração também vai depender muito da indústria farmacêutica, da indústria de manipulação que você mandar fazer o seu ácido hialurônico. Aqui a gente vê boa efetividade, boa eficácia nas feridas quando ele é feito a 0,2%. Outra coisa que o pessoal pergunta muito, quando eu quero preencher uma cavidade de uma ferida, eu preciso preencher toda de ácido hialurônico? Não. Você vai colocar uma camada fina, e isso aí não é somente ácido hialurônico, é qualquer pomada.
Você vai colocar uma camada fina sobre a pele que você quer que tenha esse efeito. Muita gente confunde o uso de pomadas ou o uso de cremes com a quantidade, e aí colocam bastante, pensando que quanto mais quantidade se utilize naquela lesão, mais rápido vai se fechar a lesão. Então tem gente que realmente preenche a ferida tunelizada, né, aquela ferida cavitária, com pomada, achando que aquilo ali vai ser benéfico. E pelo contrário, todas as pomadas e cremes, elas têm uma base muito grande de água, mas também de óleo. Então, quando em contato com a ferida ou quando em contato com o exudato, isso tende a se misturar um pouco e a formar mais exudação. Então, se você põe muito, vai acabar macerando a pele ao redor. E isso não é benéfico de jeito nenhum. Você pode colocar uma camada fina, a pele vai absorver, aquele princípio vai agir e o que você gostaria de fazer será feito com uma quantidade bacana e com a eficiência desejada. Como opção, a gente tem um composto pronto que a gente usa na cicatriz, sem conflito de interesse nenhum, nem defendendo marca nenhuma, mas a gente gosta muito de utilizar o Hialudermin, que é da TRB Pharma. Ele vem o ácido hialurônico a 0,2%. Mas a gente também já tentou manipular em uma farmácia de manipulação e a consistência veio também bem bacana, veio a mesma. E aí é só o profissional ver se tem acesso a esse composto, comprar em farmácia, ele vende comumente, ou se realmente prefere fazer uma fórmula manipulada, ou se não é o profissional que quer comprar, quer prescrever para o paciente, e aí pode-se lançar mão dessas duas coisas, ou da farmácia, ou realmente na farmácia de manipulação com uma fórmula mais aprimorada, caso também o médico opte por mudar a concentração. O que a gente trabalha aqui é 0,2 e atende bem aos nossos pré-requisitos. Então vocês podem observar que o ácido hialurônico, ele é uma substância coesa, é durinha, ele tem um cheirinho bem peculiar, mas não é um odor forte, não é uma coisa que fique, né, com mau cheiro na lesão. Ele é coeso, então por isso a gente também aconselha a colocar pouco na lesão. Vocês podem conferir que é uma bisnaga pequena, mas atende muito bem, porque justamente justifica isso de colocar pouco na lesão. É uma camada fina, não é para encher. E aí tanto tem ele, vocês observem a consistência dele farmacologicamente feito e também dele feito manipulado, para ver que não tem tanta diferença. Se for colocada alguma associação, normalmente os químicos, né, os bioquímicos, eles unem essa mesma consistência para não perder tanta propriedade, já que a gente vai colocar numa área que normalmente é mais molhada, mais exudativa. Então, optem por substâncias mais coesas, que não escorram, para que elas não fiquem macerando a pele ao redor. A vantagem de, às vezes, fazer na farmácia de manipulação é porque tem alguns fatores de crescimento que estão disponíveis que podem ser unidos ao ácido hialurônico. Então, você pode unir tanto esse composto como outros compostos também que vão utilizar da regeneração cutânea de uma forma mais rápida através da manipulação desses produtos. Como é que funciona a troca? A troca do curativo vai depender do que você marcar com o seu paciente e da cobertura secundária e terciária que você colocar naquele curativo. O correlato, né, que vai direto na ferida, o creme, a pomada, o ácido hialurônico, ele vai diretamente, não precisa você pôr na gaze, também tem muita gente que faz isso, põe um pouco na gaze ou até muito na gaze e põe sobre a ferida. O correto, pessoal, é colocar diretamente na lesão. A pele vai ter que absorver para fazer toda aquela síntese de colágeno, de proliferação de células. Então não adianta você colocar no meio secundário, que seria a gaze, para a gaze passar para a ferida e aí você vai retardar mais. Não é que não adiante, mas se você pode colocar diretamente, põe diretamente, a quantidade pequena, como eu já tinha falado. Então, como é que é a troca? Dependendo do que você coloque para conter a exudação, se essa ferida for exudativa, para conter o sangramento, se a ferida for sangrante, dependendo do que você coloca como cobertura secundária, é que você vai traçar a forma de trocar. Então, pelo ácido hialurônico não, você vai trocar todas as vezes até 24 horas, porque aquilo ali fica agindo durante pouco tempo. Mas a cobertura secundária ou terciária é que vai realmente te dar o parâmetro de quando trocar esse curativo. Se for utilizado somente o ácido hialurônico, você pode optar pela troca de 24 até no máximo 48 horas. Então, pessoal, a principal indicação do ácido hialurônico no uso em feridas é o tecido de granulação. Se você quer estimular, se aquele tecido está meio tendo preguiça de sair, vamos dizer assim, você quer acelerar essa síntese de cicatrização, ácido hialurônico é uma boa, uma ótima opção para fazer esse tecido de granulação ficar mais
bonito, né? Sair melhor. Tem que ter muito cuidado porque ele granula mesmo. Então, quando você observar que a granulação já está ficando exacerbada demais, então já está passando daquela linha cicatricial, já está passando da pele, é a hora de você já ter parado, né? Você tem que parar quando ela ficar, vamos dizer assim, rente à pele. Porque se você começa a estimular e a ferida ainda não fechou, ela vai ficar muito sobreposta e pode até fazer uma cicatriz mais feia do que o desejado. Então você tem que controlar bem porque ele faz bem a função de granular e ele vai granular até quando você oferecer a lesão. Tem que ter essa marquinha de termômetro. Se você quer acelerar o processo cicatricial, ele é uma boa, é uma ótima opção. Contraindicações do ácido hialurônico. Quem tem alergia à fórmula, que eu acredito que não tenha muita gente, já que ele é uma molécula do nosso próprio corpo, mas às vezes a pessoa apresentou uma coceira, um prurido, alguma coisa assim do tipo, e aí você realmente tem que suspender e investigar melhor, porque cada pessoa é de um jeito e às vezes a gente pode esperar muito, tem que esperar de tudo de cada produto, não dá para confiar. Então observa, principalmente na primeira vez que você colocar, que você utilizar, se não tem nenhuma reação, coloque em pouca quantidade, mais uma vez enfatizando, e aí você vai observar que esse tecido de granulação vai ficar muito mais vermelhinho, vai ficar muito mais vivo e vai melhorar essa cicatrização que você tanto deseja. Então, para quem curtiu o vídeo de hoje, deixa aí seu comentário, compartilha, comenta alguma coisa que você quer saber mais sobre o ácido hialurônico ou sobre outra substância, que a gente vai tentar fazer um vídeo e responder no menor tempo possível, tá bom? Até a próxima!